nosso quadro A Chave do Sucesso, hoje uma convidada muito especial. Ela é real estate, está nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Chegou em Boca Raton, depois já comprou imóvel também em Jacksonville. Enfim, toda essa história ela vai contar pra gente. Hoje comigo, Carol Marcelini. Tudo bem, Carol? Tudo bem, querida, e você? Tudo ótimo, muito bom falar com você. Carol, 10 anos já de Estados Unidos. Conta pra gente essa trajetória, o que te levou até os Estados Unidos, por que você escolheu esse país e principalmente a Flórida para morar. Há 10 anos passa muito rápido, né? Parece que foi ontem, eu ainda lembro assim da gente com as malinhas, 13 malinhas prontas para vir para cá. Mas basicamente, nós morávamos em São Paulo, eu e meu marido, eu já tinha minha filha, estava com 3 anos na época. Escolhemos a Flórida por várias questões. Primeiro, por causa do clima, que é muito parecido com o Brasil, então eu achei que fosse uma boa opção da gente ficar mais ou menos no mesmo clima. A possibilidade de voo também diários para o Brasil era muito boa. E a questão de segurança, qualidade de vida, para as crianças especialmente, eu acho que levou a gente a tomar essa decisão há mais de 10 anos atrás. No Brasil, em São Paulo, vocês trabalhavam em qual segmento? Eu trabalhava numa empresa britânica. Eu era, como é que falo? Gerente do escritório dessa empresa. Era o primeiro escritório da empresa no Brasil e o 42º no mundo. Eu estava trabalhando para essa empresa já tinha algum tempo. E o meu marido é sócio do Chalezinho. Então ele trabalhava e trabalha ainda, né, nas operações de todos os restaurantes do grupo. Quando eu vim para cá, eu estava quase abrindo uma filial em Brasília dessa empresa que eu representava aqui no Brasil. E aí viemos para cá em 2014, compramos um imóvel aqui. Meu marido comprou um imóvel aqui, né? Depois ele me deu de presente de Dia das Mães esse imóvel. Eu não sabia de nada. E fomos para Boca Raton. Inicialmente fomos para Boca Raton e era onde ele também estava fazendo uns estudos de mercado para poder abrir um restaurante muito parecido com o conceito do Chalezinho. Ele já estava indo para lá há mais ou menos 2, 3 anos para estudar esse mercado e decidimos ir para Boca Raton nessa época. Imigrar não é fácil. Independentemente do país, enfim, sair da sua zona de conforto, do seu país de origem. Criança pequena, trabalho já estabilizado, é sempre um desafio. Para muitas pessoas, até mesmo mudar de casa, de bairro, de cidade já é um desafio. Mudar de país também não foi diferente, não é, Carol? Não foi diferente. Realmente é uma virada de chave. Ela não é fácil, mas eu acho que assim, nós seres humanos, né? Eu me coloco muito nessa perspectiva. Nós fomos feitos para nos adaptar, para mudar. E quando a gente muda de país, nós temos que ter uma consciência de que nem sempre a comparação, né? Aquela comparação, porque o Brasil é assim ou porque os Estados Unidos é assim, ela é benéfica para o período de adaptação da família. Então, quando a gente veio para cá, eu já tinha estudado aqui nos Estados Unidos. Eu formei no high school aqui quando eu tinha 16 para 17 anos, no estado de Oregon, completamente diferente do estado da Flórida. Então, eu já tinha uma certa vivência do que era a vida americana, até muito mais vivida mesmo na realidade em Oregon do que é um pouco da realidade da Flórida. Mas eu acho que essa adaptação toda, ela demora um pouco, né? Lá em casa foram 6 meses, assim, de período de adaptação mesmo. Algumas famílias demoram mais tempo. Mas o importante é você aceitar que a cultura é diferente. Que você veio para cá com um propósito muito maior, né? Do que você deixou para trás. E tirar esse pensamento também de que você deixou alguma coisa. Eu acho que todo o processo serve para evolução.
E de alguma forma você está nesse processo para evoluir alguma coisa na sua vida, seja ela convivência com a sua família, seja ela uma nova profissão, né, como foi meu caso, uma evolução até espiritual. Então, assim, não é fácil, mas não é impossível quando você realmente tem o coração aberto para todas essas mudanças. Isso aconteceu na sua vida? Você não imaginava trabalhar como real estate. Qual foi a importância da Thalita Pinheiro na sua trajetória, na sua vida? Thalita foi... eu conheci Thalita quando eu decidi vender a minha casa de Boca Raton. A gente estava com uma oportunidade muito boa em Orlando. E, de novo, iríamos mudar, né? Já tínhamos 6 anos de história em Boca Raton, com um restaurante ainda aberto. Eu cheguei a trabalhar com meu marido numa época nesse restaurante. E eu conheci Thalita numa época que a gente estava em um certo obstáculo da vida. E ela foi o clique, né? Apesar da minha família, a minha mãe sempre foi advogada de real estate no Brasil, em Belo Horizonte, então eu já tinha um certo contato com essa área. Depois, meus pais montaram uma empresa de materiais de construção, então eles construíam e reformavam casas, então eu já tinha também um pouco dessa bagagem. Quando a gente veio para cá, uns anos depois, nós começamos a investir no mercado de real estate em Jacksonville. Começamos pequeno, com 2 casas, depois compramos mais 2, depois mais 2, e assim foi. Eu comecei a me familiarizar com contratos de compra, venda, aluguel. E Thalita veio na minha vida, eu acho que num momento muito certo, muito oportuno. E ela me deu clique. Ela falou, você precisa entrar nesse mercado. Você tem tudo a ver com o mercado, você vai ter extremamente muito sucesso, você é muito detalhista. E eu acho que você vai se realizar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu realmente respiro real estate, eu amo o que eu faço. Eu não vejo isso como um trabalho, porque eu realmente gosto. Eu gosto até da parte burocrática, que muitos não gostam, né? Leitura de contrato, fazer o contrato em si. Então, para mim foi uma descoberta, assim, extremamente positiva. Gera muito trabalho. Eu dou muito do meu eu, da minha exclusividade para esse trabalho, mas eu acho que eu recebo muito retorno positivo, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, muito apoio da família, né? Eu deixo às vezes finais de semana para ficar com meus filhos para poder ir trabalhar, mas eu acho que isso faz parte, né? Você nunca vai ter 100% de tudo. O equilíbrio, ele existe na hora que você realmente faz o que você gosta, entende que aquilo é importante para você e para sua vida e tenta colocar todo mundo ali nesse jogo, né? Nesse momento, para poder realizar esse equilíbrio aí que a gente tenta todos os dias fazer de forma uma maestria, né? Carol, para quem não sabe, eu gostaria muito que você explicasse como funciona para que uma pessoa tenha essas licenças para trabalhar como real estate nos Estados Unidos. Existem várias diferenças em relação ao Brasil. É muito estudo, são muitas provas, enfim, existe essa certificação que é fundamental, de provas que vocês precisam passar. É toda uma dedicação mesmo para se tornar o real estate. Sim. A primeira coisa que eles pedem é uma permissão de trabalho, né? Um Social Security. Você tem que ter essa permissão de trabalho para poder realizar o curso. Primeiro você realiza um curso. Normalmente ele é dividido em 4 semanas. Você tem um prazo para poder realizar. Ele pode ser realizado online ou presencialmente. E depois desse curso você passa pela prova do curso. Se você passou pela prova do curso com no mínimo 85% de aprovação, você está apto para pegar a prova do estado, que aí você pega um certificado. A prova do estado, ela não é tão fácil. Eu não passei de primeira, então assim, fui lá ver o que era e depois voltei para estudar realmente o que é que cai na prova, porque são
inúmeras leis. Você tem aí de assuntos desde leis locais até financiamento, até appraiser, e mesmo que você não vai exercer todas essas categorias do processo de compra e venda de um imóvel, você precisa saber para você orientar o cliente. Então, nós temos renovação de prova a cada 2 anos. Esse ano, por exemplo, eu tenho que fazer a minha renovação, são 14 horas de estudo para que eu continue mantendo a minha licença ativa. Fora isso, todo profissional licenciado que decidir atuar nesse mercado tem que estar debaixo de uma broker, que é uma imobiliária. Então, eu estou debaixo da Compass, que é uma broker muito grande nos Estados Unidos, né, presente em 43 estados dos 50. E você pode aí escolher o que fica melhor para você, ou o que faz mais sentido, porque cada broker oferece uma coisa diferente, né? Os splits também são diferentes. E o nível de treinamento também é diferente, porque nesse processo você precisa se atualizar. As leis mudam Constantemente. muito rápido, as negociações também, então você precisa estar sempre refreshing o seu conhecimento. Eu acho que é a primeira vez que nós falamos a respeito disso aqui no programa, porque muitas pessoas já falamos com vários real estate, mas nunca nos aprofundamos. E olha, gente, não é tão fácil como as pessoas imaginam. Eu vou para os Estados Unidos, vou me tornar um real estate, vou começar a vender casas assim. Não é tão simples. Existe dedicação, como a Carol está dizendo, muito estudo. De 2 em 2 anos, Carol, existe essa necessidade de fazer novamente essa prova para se atualizar, como você mesmo colocou, é isso? Não é a mesma prova que você pega a primeira vez. Ela é chama de continuação da educação. Uau! Você é obrigado a fazer as 14 horas de 2 em 2 anos para ter a sua licença renovada. Então, no nosso, é como se fosse uma carteira de identidade. Uhum. Lá tem o prazo de validade. Legal. Se você não fez as 14 horas de validação, você tem a sua licença inativa e aí você não pode operar como corretor. E olha, então é preciso fazer antes do prazo de vencimento. E eu falo que são esses detalhes que nos chamam a atenção realmente, que você percebe por que os Estados Unidos têm diferenciais com profissionais qualificados, essa qualificação profissional que é cada vez mais exigida. Então, até mesmo para o real estate. Eu não sabia dessa informação, eu acho que hoje foi uma aula que você nos deu aqui. Agora, Carol, quando você é já apta a atuar neste mercado, existem nichos para que o corretor, vamos colocar assim de uma linguagem ampla para que as pessoas possam entender, que ele venha se especializar em determinado tipo de imóveis? Existe isso também? Tem. Ele pode se especializar em imóveis luxuosos, lakefront, que é o que a gente chama de frente para a água, de frente para o mar. Ele pode se especializar só na área comercial, que tem pouquíssima gente nessa área. É uma área extremamente difícil, exige realmente muito estudo, muito conhecimento de lotes, terrenos, do que pode ser feito ou não, de condados, enfim, muita conexão também. Ele pode se especializar no que a gente chama de first home buyers, que são os clientes de primeira, que vão comprar a casa pela primeira vez. Tem muita gente que se especializa nesse nicho de clientes. Então, assim, tem várias formas do corretor se especializar aqui dentro da área de real estate. E você, qual foi a área que mais te chamou a atenção? Enfim, quando você iniciou todo o seu trabalho, você foi conhecendo o mercado, se aprofundando neste mercado, e qual foi a área que você mais se identificou? Eu hoje foco, eu falo o seguinte, eu foco no cliente. Legal. Eu não tenho limite de budget, ou porque o cliente está a primeira casa, então ele vai comprar com valor mais baixo. Enfim, eu foco no cliente. Eu gosto muito da área residencial, mas eu tenho realmente uma queda pela área comercial, que me fascina.
E eu trabalho sempre em conjunto com 2 outras pessoas. Quando eu tenho clientes para essa área, eu tô sempre com essas 2 pessoas, porque eu gosto de trabalhar com gente que sabe mais do que eu, para que eu possa aprender. Não que eu queira tomar o lugar dessas pessoas, mas eu gosto de aprender. Mas eu deixo elas exatamente onde elas sabem atuar mais. Então, eu participo muito, muito com o cliente. Então, normalmente eu levo o cliente, o investidor, que é esse tipo de commercial deal, assim, e deixo o meu time trabalhar nas outras áreas, que é negociação, achar realmente o ponto, terreno, enfim. Mas eu gosto dessas 2 áreas, residencial e comercial, para mim, me fascinam. Te tocam. Agora, Carol, a sua primeira venda foi muito rápida. Você vendeu em 7 dias, é verdade isso? 7 dias, E o meu primeiro cliente, engraçado, né? A gente está falando de uma história muito legal. Meu primeiro cliente hoje já está vendendo comigo as 2 casas e comprando, fazendo um upgrade da casa dele. Que legal. Dando a casa dele. Então, foi uma venda rápida, mas assim, o mercado aqui nos Estados Unidos de real estate, ele funciona. Existem 2 tipos de mercado. O mercado propício para quem compra, que é favorável agora. Então, nós estamos nesse mercado, que é o buyer's market. E o mercado mais favorável para quem está vendendo os seus imóveis. Então, é um favorável a seller's market. Quando eu fiz a minha primeira venda, a gente estava no mercado de seller. Então, essa primeira venda, eu consegui uma negociação onde quem comprou o imóvel pagou 20 mil a mais do que a gente estava pedindo. Mas é um mercado que ele é cíclico, né? Com certeza a gente vai ter esse mercado de novo, a gente só não sabe o time, mas ele dura pouco. O mercado de buyers, que é o momento agora que nós estamos vivendo, ele é mais longo, ele é mais favorável para quem está comprando, porque existem mais negociações, não existem múltiplas ofertas, brigas por causa de uma casa, e não existe muito você pagar mais do que o imóvel está sendo pedido. Então, quando eu fiz a minha primeira venda, eu estava no mercado maravilhoso para quem estava vendendo imóvel. Olha que maravilha. Carol, você atua hoje tanto em Orlando quanto em Miami. Qual é a diferença para quem está nos assistindo, que é investidor também e gostaria de iniciar esse processo de dolarização até mesmo, de dolarizar o seu capital e começar a investir, como você falou, um momento bom. A diferença de mercado hoje, de Miami e de Orlando? Olha, os 2 mercados, eles se completam muito, tá? Miami tem se provado cada vez mais como um polo financeiro, por conta dos incentivos fiscais. Muitas empresas de Califórnia e Nova York vieram para Miami, se consolidaram ali em headquarters, né, na sua matriz. Miami tem aquele luxo maravilhoso, os restaurantes que agradam a todos os tipos de bolso e paladar, as praias maravilhosas. Houve agora, semana passada, uma pesquisa dizendo que, isso pela nossa associação de corretores, Miami, no ano de 2024, conseguiu a maior valorização de imóveis em relação a outras cidades. 10% ao ano foi a valorização feita, adquirida por Miami. Em comparação, por exemplo, Houston, Los Angeles, que ficou em 7,5%, Houston ficou no Texas, né? Ficou em 1,7%. Então, Miami tem se provado realmente, a Flórida, né, no sentido de investimento, tem se provado um estado consolidado, tanto em número de aluguéis, né, porque os aluguéis aqui não estão em baixa, quanto também em equity, valorização de imóvel. São 2 polos de atração constante de investidores. Orlando, a grande Orlando, tem muita opção ainda para crescer, porque tem muito developer ainda, muita land, muita terra para desenvolver. Existem oportunidades muito parecidas para quem quer comprar na planta, hoje, tanto em Miami quanto em Orlando. Em Miami, nós temos uma vantagem desses investimentos serem Airbnb,
friendly, né, que a gente chama. Então você pode alugar do jeito que você quiser. E Orlando, que são apartamentos, e Orlando tem a opção de você pegar townhomes ou bangalôs num preço muito mais acessível do que Miami, com certeza, para fazer um aluguel anual, ou, enfim, um aluguel de temporada. Então são polos que estão bem consolidados nos últimos de 4 anos para cá, e a tendência é que a gente permaneça dessa forma ao longo dos anos aí que vão surgir. Ok, tanto Miami quanto Orlando ainda existe aquela situação do imóvel ser mais valorizado numa região onde tem uma escola com uma nota boa, onde tem restaurantes, tem supermercados, malls, ainda são mais valorizados esses imóveis com classificação, principalmente na área escolar, é mais valorizado também em Miami, assim como em Orlando? Miami tem uma grande diferença de Orlando, porque Miami hoje é uma cidade que tem um calendário de eventos extremamente forte durante o ano inteiro e um calendário fixo, né? Nós vimos aí a Fórmula 1, tem o Miami Open, tem o Miami Fashion Week, tem o Art Basel. Isso atrai gente do mundo inteiro. Tem o Boat Show, que é o maior do mundo. Sim. Então, para quem mora em Miami, existem as áreas que são melhores em termos de escola para comprar os imóveis. Agora, para quem investe em Miami e passa pouco tempo, né, 30 dias, 60 dias aqui e aluga o resto, é extremamente atrativo por conta desse calendário inteiro. Porque isso, só num calendário desse, você consegue subir, às vezes, até 5 vezes o valor de uma diária de hotel ou de apartamento. Então, sim, tem as localidades para as escolas e tem as localidades para os investidores, vamos dizer. Quando a gente fala a respeito de Miami, eu acho que é uma grande pergunta que as pessoas fazem também. Aquela região que nós temos ali, a Brickell, enfim, mais Miami-Dade mesmo, ainda o valor de imóvel lá é mais alto? Ainda está assim? Hoje a Brickell é a bola da vez, né? A queridinha da vez. Nós temos muitos contratos em um determinado empreendimento na Brickell, mas downtown, que fica de 10 a 15 minutos da Brickell, tem se mostrado extremo atrativo assim, para os investidores. Primeiro porque nós temos outros empreendimentos ali que a gente colocou bastante contrato nos últimos 40 dias. Vai sair ali a Signature Bridge, que são 6 arcos monumentais de 330 pés de altura. Investido $840 milhões só nesses arcos. E debaixo desses arcos vai surgir um parque de 16 acres, para uma vida outdoor nunca já vista lá em downtown. Foi investido mais ou menos $140 milhões ali só nesse parque. A entrega desse parque é 2026 e da ponte que vai ligar Edgewater, Downtown e Overtown, a entrega está prevista para 2027. Então, assim, já está aí. Maravilhoso, exatamente isso que eu ia comentar. Além dos shoppings, Downtown tem se mostrado muito promissor. Então, olha, fica a dica aí para você que está querendo investir. Bom, é o que eu falo, a Carol tem um diferencial, gente, porque a Carol, eu digo, é muito por indicação. Quem é atendida por ela não troca, então ela tem esse diferencial. Agora nós falamos um pouquinho a respeito de Miami, lembrando outras áreas de Miami também que valem a pena dar uma olhada se você for entrar em contato com a Carol. Sunny Isle tá bom ainda, né, Carol? North Miami Beach, ali Bal Harbour, são regiões ainda que são muito procuradas. São regiões ainda procuradas porque são regiões de ótimas escolas para morar. Né? Então, assim, se você quiser aventura, são regiões maravilhosas. Dá para percorrer bem. E agora vamos falar um pouquinho a respeito de Orlando, a queridinha, né? Orlando virou a queridinha dos brasileiros. Enfim, Orlando você tem uma infinidade de casas e também de investimentos.
Fala um pouquinho a respeito, que me chama a atenção, eu já comentei isso com a Carol também, a respeito de Interpark, que você pega casas que estão à venda e você pode modificar essas casas, construir outras casas, compre seu terreno por um valor mais acessível, com essas casas menores, e você acaba construindo. Existe essa demanda ainda, Carol? Existe. O que tem acontecido com o Interpark, eu acredito que vai acontecer com o Intergarden também, em um período curto, é o que a gente chama de transition. Então, o Interpark, só para vocês saberem, é o pé quadrado mais caro da Grande Orlando, tá? Tem excelentes escolas, lagos maravilhosos, uma vida, assim, extremamente outdoor, restaurantes fantásticos. Os melhores estão ali em Interpark, né? Mas o que tem acontecido nesse transition são casas mais antigas, velhas, que precisam ou ser destruídas ou bem reformadas. O que tem acontecido é mais a destruição, né? Você demole as casas e faz a $1 million home, que é o que eles chamam aqui. Então, hoje lá no Interpark, nós estamos começando a $1,5 milhão quando se destrói uma casa dessa. Então, ela volta numa casa mais moderna, numa casa sem condomínio, sem custo de condomínio, porque é uma casa de rua, com piscina, enfim, com todos os updates, mas a gente está falando aí de $1,5 milhão para cima. E aí, olha, a valorização disso, gente. Se você não conhece, liga para Carol, faça uma visita. Lake Nona a gente também recomenda bastante, não é que Lake Nona é uma graça, belíssimo, gente, vale muito a pena. São tantas, são tantos condados, tantas regiões ali em Orlando, e a diferença, Carol, desse perfil de investidor, ou até mesmo para quem vai morar, de Miami com Orlando. Orlando são casas mais amplas, casas maiores, casas para quem busca realmente um conforto. Quando eu falo que é a casa que eu quero morar, sabe? Aquela casa que eu vou ficar para uns bons anos da vida, para netos irem, enfim. Orlando é o lugar ideal para você construir uma casa belíssima. E é mercado de luxo que está em alta também, né? Sim. O mercado de luxo em Orlando, eu acho que nunca teve tão em alta igual nos últimos 2 anos. Nós falamos a respeito aqui de Miami, de Orlando, mas nós temos casas que eu gostaria de mostrar aqui, porque a Carol nos enviou algumas casas. Vamos dar uma olhada? Aí é uma casa modelo, ela tem, assim, vários upgrades na faixa, ela começa em $3,5 milhões. Linda! Ela pode ser construída de frente para o lago, como também na reserva, um dos condomínios mais cobiçados do momento, que é o Bela Colina. Essa construtora é uma construtora excelente aqui na Flórida, na região, não na Flórida, mas na região do Central Florida, que é na região de Orlando. Essa casa tem piscina, tem sauna, tem academia, tem frente de lago, é maravilhosa. Pé direito alto. A mesma construtora, ela faz também casas mais baratas. Então, faz townhomes a partir de $400 mil, ela faz os bangalôs. Então, a estrutura dessa construtora tanto é para atender aquela pessoa que quer morar ou quer comprar para investir mais barato, quanto o ultra luxury, que é o que a gente chama, que é esse nível de casas aí que eles fazem. Essa casa que nós estamos vendo, Carol, que é essa casa com piscina maravilhosa, esse piso incrível, essa cozinha. A pergunta que muitas pessoas fazem, olha a adega, a pergunta que as pessoas sempre fazem, mas entrega desse jeito? Entrega desse jeito. Entrega, mas tem muitos upgrades aí. E ainda tem. Quando a gente vai numa casa modelo, eles colocam tudo quanto é upgrade possível para o cliente poder escolher o que ele vai querer. Então, por exemplo, se quiser que construa a adega, ele tem que pagar por isso. Se você quiser... Ele normalmente tem uma coleção de pisos, de gabinetes de cozinha, standard, que é o que a gente chama, é o que pode vir, de várias cores e tal. E aí você vai para o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem os pisos do nível 6, os pisos do nível 5, os pisos do nível 4. Então
o real estate é um mercado que você pode ter o que você quiser, né? Mas você tem que saber se você quer pagar por isso. Exato. Porque muita coisa aí é upgrade. Não, e assim, o fantástico, gente, é que como mudou essa visão que eu tenho, eu acho que pessoas também que já fizeram investimentos e compraram casas alguns anos atrás, hoje veem essas casas, as construtoras, a forma, até mesmo a disposição de ambientes, enfim, como modificou. As construtoras também, eu acho que se atualizaram, não foi, Carol? Pelo tipo das casas que nós estamos vendo aqui. Hoje existe uma modernidade aderida à cultura americana. Antigamente, né, você pode atestar também, porque você já viu, né? Eu tô aqui há 11 anos, então assim, a cultura americana era muito clássica demais, né? Aquele bege amarelado. E eu acho que isso veio mudando ao longo do tempo e as construtoras tiveram que aderir a essa modernidade do preto, do dourado, do rabiscado, do piso, sabe? Do manchado da bancada da cozinha, das janelas mais amplas, das cores mais claras, do cinza claro, do bege mais quase branco, né? Que a gente chama de alabaster aqui. Uma modernidade até na estrutural da casa, para não ficar aquela coisa, né, muito antiquada, que é o que a gente estava acostumado, né, com as casas americanas. Exatamente. E acho que até comentei isso com você. Acho que em 2017, a primeira casa que eu peguei foi Intergarden. Em 2017 foi a casa dos sonhos, mas ela, sabe, aquela ainda que a fachada ainda tinha as madeirinhas assim, né? E hoje eu passo e falo, não, jamais moraria de novo. Então, quer dizer, isso é interessante, como o gosto do cliente também vai mudando, enfim. E eu pensava bem isso, nossa, não vejo a hora de comprar um terreno e construir uma casa, né, do jeito que a gente está acostumado. Então, hoje, vendo as casas desse jeito, eu acho que elas estão muito mais, até mesmo, ao gosto do cliente. Um cliente que busca realmente isso aqui. Eu não mudaria absolutamente nada nessa casa que a gente acabou de ver, gente. Belíssima. E sabe o que é engraçado? Eu acho que, assim, apesar da cultura aqui já ser uma cultura participativa, as casas ficaram com aquele conceito aberto. Foi. Então, antigamente, você tinha a sala de jantar separada da cozinha, né? Você tinha que fazer um deslocamento entre as casas. Hoje está tudo tão integrado e tão mais certo para a convivência familiar, sabe? Então, a mesa de jantar tá logo ali, a cozinha tá aqui, a despensa tá logo aqui atrás. Então, tá tudo muito integrado. Eu acho que isso foi, assim, uma mudança muito positiva para as casas. Carol, quem vai comprar um imóvel agora? Que eu acho que eu sempre falo, o momento é o já, é o agora. Quais são as 3 principais dicas que você pode dar para quem quer fazer esse investimento, mesmo não estando nos Estados Unidos? É possível, sim, você fazer uma aquisição de um imóvel, como nós mostramos agora com a Carol, mas quais são as 3 principais dicas que você pode dar para quem está nos assistindo? Primeiro é você realmente estar assessorado e trabalhando com um profissional licenciado, que é um corretor aqui. Por mais que, às vezes, o brasileiro, né, vive a diferença do mercado no Brasil, aqui nos Estados Unidos é extremamente importante você ter essa representação, porque você não tem condição de negociar sozinho, os processos são muito diferentes, eles são fáceis, mas eles são morosos em algumas etapas, então é preciso você estar acompanhado de um profissional para poder te orientar durante todo esse processo, o que fazer e te alimentar de informações. A segunda dica que eu dou é estudar sobre o mercado que você quer comprar o seu imóvel. E quando você tem a exclusividade de um corretor trabalhando com você, no nosso caso, né, eu e meu time, a gente mune os nossos clientes de informação sobre aquele mercado, sobre aquele condomínio, sobre aquele CEP, o que está acontecendo ali. Então, a gente dá informação para o cliente estudar. Então, é muito importante que o cliente estude essas informações que a gente consegue providenciar para ele.
A terceira dica é abrir uma empresa, se for para investimento, com certeza abrir uma empresa, uma LLC, que é uma empresa jurídica. A gente sempre orienta a abrir uma LLC, não só por conta de sucessões fiscais, né, de herança e tudo, mas por patrimônio, por liability, por estratégias de impostos, enfim. Tem muitos benefícios aí colocar a casa debaixo de uma LLC. Olha, são 3 dicas fundamentais. O mais importante disso tudo é você ter uma pessoa que possa te auxiliar nisso tudo. Quando a gente não tem o conhecimento, nós buscamos o conhecimento. E nós deixamos isso com as pessoas que realmente entendem, como é o caso da Carol. Agora, Carol, eu acho que é uma curiosidade de muitas pessoas que estão nos assistindo. Quando você saiu de São Paulo, em 2014, com o filho pequeno, com o marido, tinham muitos sonhos naquela mala também, mas também muitos medos, muitas incertezas. Se você cruzasse com a Carol naquele aeroporto, na Carol de hoje, qual era o recado que você daria para essa Carol de 2014 que estava embarcando para os Estados Unidos? Eu daria um recado. Por que você não veio antes? Se eu olhar para trás, é isso que eu penso. Por que você não veio antes? Por que você foi tão... por que você foi tão teimosa? Sério? Sério. Abraçaria aquela menina de 2014 e ia dizer, menina, vai, que vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo. Eu acho que sem assim, medo. E a vida sem medo. Eu acho que houve uma... Hoje eu olho para trás e vejo o quanto eu me evoluí. Tirando na parte profissional, que eu acho que foi uma descoberta muito positiva, mas pessoalmente falando, eu acho que eu evoluí muito. E eu me aproximei tanto da minha família que eu acho que se eu tivesse em São Paulo, eu não teria tido essa oportunidade de ser mais próxima do meu marido, de ser mais próxima dos meus filhos, de até criar eles da forma como eu crio aqui. Mais presente, Carol? Então, mais presente. Mais presente, sabe? É uma cultura que realmente você participa. E quer queira, quer não, né? A gente tem os prós e os contras, não estou falando que é melhor ou pior. Aqui a gente tem que fazer muito mais coisa do que no Brasil. Culturalmente, o Brasil é muito mais fácil da gente ter outras pessoas fazendo as coisas pra gente. Mas, ao mesmo tempo, esse ter que fazer dá a gente o verdadeiro valor do dinheiro, do trabalho, do próximo. Saudade, Carol? Saudade eu tenho dos meus amigos que estão aí. Mas não tenho saudade da minha vida aí, não. Não trocaria mais? Não trocaria mais. Agora, gente, a dica tá aí. O mais importante para você, olha só o que a Carol acabou de falar. Medo, todo mundo tem. Isso é normal da vida. O mais importante é você ousar, é você dar o primeiro passo, acreditar sim que tudo pode acontecer de melhor na sua vida. O mais importante disso tudo é ter sempre o apoio da sua família, contar com pessoas que realmente te amam e o mais importante, confiar em você, não é, Carol? Confiar em você, confiar na sua capacidade intelectual e profissional, porque, como a gente sempre fala, a América é para todos, mas nem todos são para a América. A língua tem que aprender sim a falar o inglês. Se você vai trabalhar em um país, se você vai ser imigrante deste país, não esqueça, você está sobre as regras deste país também. Então essa adaptação, como foi uma das primeiras coisas que nós falamos aqui neste bate-papo com a Carol, nós seres humanos estamos aptos a nos adaptarmos a várias situações, ainda mais quando a gente vai de coração aberto, de mente aberta
e prontas para viver tudo o que Deus tem para nos oferecer. Não é isso, Carol? É exatamente isso, Van. O medo sempre vai existir. Mas eu acho que se você se colocar no propósito e acreditar no processo e se preparar, né? Porque ninguém pode vir para os Estados Unidos sem se preparar, psicologicamente, financeiramente, assessorado por pessoas boas, sérias. Tudo tem para dar certo. Carol, mais uma vez, eu adorei nosso bate-papo. É sempre muito, muito, muito bom conversar com você. Quanto nós aprendemos em cada bate-papo, em cada palavra que você fala, quanto conhecimento. E olha, eu só tenho para te agradecer por você ter compartilhado um pouquinho da sua história no dia de hoje, ter nos ensinado a como investir e como comprar uma casa. Lembrando, compre sempre com alguém que seja credenciado, que vai pegar nas suas mãos e vai te ajudar a trilhar este caminho. Carol, muito obrigada pela sua participação hoje. Te vejo no próximo programa. Tá bom. Um beijo. Beijo para todos Beijo, aí. meu amor. Obrigada. Bom, esse foi o nosso quadro, A Chave do Sucesso, hoje com Carol Marcelini. Um beijo grande para você e eu te vejo no próximo programa. Até lá!